Pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro Villanova e no vídeo de hoje eu decidi que vou ensinar para vocês como utilizar um F32 câmera para enviar uma imagem para um display TFT via protocolo MQTT. Nos vídeos anteriores eu tinha ensinado como um display TFT e um F32S3 conseguiam captar as imagens do F32 câmera por meio de uma requisição. Mas nesse vídeo, eu decidi mostrar para vocês uma segunda maneira, que é justamente utilizando o S32 câmera, o display TFT e a transmissão de imagem funciona por meio de protocolo MQTT. Sem mais enrolação, vamos lá. E é claro, para esse projeto eu decidi utilizar o S32 câmera S3, porque diferente dos modelos anteriores, ele tem 4 vezes mais memória flash e dificilmente ocorre falha de alocação de memória ou problemas envolvendo o envio ou a transmissão de imagens. E é claro, para esse projeto aqui, eu decidi utilizar esse servidor aqui, o servidor Mosquito, que é comumente utilizado. Claro que às vezes esse servidor pode apresentar um pouco de instabilidade, o que impede uma placa S32 de transmitir dados via Wi-Fi. E não só isso, algumas redes Wi-Fi, por questões de segurança, podem até bloquear o envio de imagens via protocolo MQTT, ou melhor, envio de qualquer dado, esteja ele no formato de string, número ou no formato JSON, por exemplo. E é claro, para o caso do S32 câmera, S32S3 câmera, é preciso ter essas configurações do S32 S3 câmera para que a câmera possa ser configurada de forma correta e assim transmitir a imagem. Aqui verifica se está conectado ou não. E é claro, vocês podem utilizar tipos diferentes de resolução de imagem, mas para esse caso aqui eu resolvi utilizar o QVGA, que é uma resolução de 320 por 240, que também é o mesmo tamanho do display TFT ILI9341 que eu estou utilizando nesse projeto. Aqui serve para você instanciar o buffer, certo? E aqui ele publica tanto o tamanho da imagem quanto o buffer e confirma se a imagem foi enviada ou não, ou se houve algum erro de captura, porque existem casos, galera, em que dependendo do S32 câmera que você estiver utilizando, pode haver uma falha de alocação de memória ou ele pode não conseguir enviar imagens de altíssima resolução via protocolo MQTT. Inclusive, em projetos anteriores, eu até tinha mostrado o teste do S32 câmera normal, não a versão S3. Eu tinha mostrado ele funcionando, o S32 câmera normal no caso, e para que ele pudesse enviar uma imagem via protocolo MQTT, era preciso dividir a imagem em pedaços para evitar possíveis falhas de alocação de memória. E não funcionava mesmo que a resolução fosse muito baixa. Por isso que eu resolvi utilizar o S32 câmera S3, considerando que ele consegue transmitir imagens com poucas chances de haver falha de alocação de memória. Então vamos lá. Aí, por exemplo, ó, aqui está conectado o S32 S3 câmera e ele já está transmitindo as imagens. Claro que às vezes, por conta de uma instabilidade na rede, ou instabilidade no próprio servidor MQTT, pode acontecer dele não conseguir enviar a imagem. E às vezes até por conta de questões envolvendo memória, para evitar uma possível sobrecarga, ele pode ser que ele fique um tempo sem conseguir enviar. Mas assim, um dos erros que eu mais percebi durante os testes
é que às vezes, na maior parte das vezes, o problema pode ser conexão com o servidor MQTT. E é claro, eu até coloquei aqui um intervalo de 2 segundos para que a imagem possa ser transmitida e evitar possíveis falhas de alocação. E aqui, ó, está o código que vai receber a imagem. Ele revela aqui o status de imagem recebida, certo? E aqui está o display TFT recebendo as imagens. E é claro, eu também tive que utilizar um S32 S3 normal, considerando justamente o fato de que o S3 normal dificilmente ocorre uma falha de alocação de memória ao receber uma imagem. Aí, ó, como vocês podem ver, ele está com o status de imagem enviada. Vou até mudar a câmera, o S32 câmera S3 para o meu lado, para vocês verem a imagem mudar no display TFT. Claro que às vezes pode ser que demore um pouco para processar a imagem, mas, como vocês podem ver, o status já declarou que a imagem foi enviada. E às vezes pode demorar um pouco, como eu havia dito, para que a imagem seja processada e exibida no display TFT. Ó, como vocês podem ver, chegou já a imagem. Ó, como vocês podem ver, ele está mudando de imagem. E como eu disse, às vezes ele pode dar uma pausa, pode haver problema de conexão com o servidor MQTT, mas dificilmente ocorre um problema de alocação. E como eu havia mostrado, para esse caso, eu recomendo utilizar justamente o S32 S3, tanto para receber imagem quanto para enviar imagem, pois dificilmente ocorre falha de alocação de memória, dificilmente a imagem vai travar. Agora, às vezes, como eu tinha dito, algumas redes Wi-Fi elas podem bloquear o acesso ou o próprio servidor MQTT pode ficar fora do ar ou apresentar uma instabilidade, forçando a placa S32 a se reconectar a ele. Bom, então é isso, basicamente. Um projeto simples que eu queria mostrar para vocês. Como vocês bem viram, eu já tinha mostrado para vocês antes. Eu já tinha mostrado para vocês, inicialmente, como exibir remotamente a imagem de um S32 câmera em um display TFT, sendo que daquela vez tinha sido por meio da requisição de um servidor web. E é claro, e se tratando de como ele processa e exibe a imagem, é preciso ter essas funções aqui: RGB Bitmap e Draw JPEG. Ele tem que converter a imagem para JPEG ao receber o tamanho e o buffer que corresponde à imagem, para que ela possa ser exibida no display TFT. E é claro, alguns aqui do meu canal, alguns inscritos aqui do meu canal, tinham dito para mim que o áudio estava saindo muito baixo durante as gravações. Então, seguinte, galera, bom, esse fone aqui que eu estou usando é antigo, mas eu consegui, ó, graças a vocês, comprei um microfone novo que capta melhor o áudio, grava melhor o áudio, já que alguns de vocês tinham reclamado que o áudio estava muito baixo, aí eu tomei a liberdade e comprei um novo. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, pode postar nos comentários que eu irei responder. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou e disse. Tchau.